A graça e a paz, igreja. É um motivo de sempre muita alegria e honra poder trazer a mensagem do Senhor nessa noite. Meu nome é Mirtes, para quem não me conhece, sou seminarista da casa, pela misericórdia de Deus. E tenho sido pastoreada, por nossos pastores e tenho aprendido sempre um pouco mais do Senhor. Eu vou pedir para os irmãos possam abrir as suas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 7. A gente vai ler do versículo 21 até o 23. Eu prometo, eu não sou de demorar, mas estamos todos descansados de um feriadão, na verdade, então vamos juntos. Se passar das 9 horas, está tudo certo, amém? Eita, tá fraco. Se passar das 9 horas, está tudo certo, amém? Ah, glória a Deus. Então eu vou até as 10, desse jeito. Vamos ler. Versículo 21, vem dizer assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pai, te agradecemos por essa palavra revelada aos nossos corações. Que o nosso espírito esteja atento àquilo que o Senhor deseja nos falar essa tarde. Abre, Senhor, os nossos corações e o nosso entendimento, para que nós não possamos deixar essa semente cair em terra que não venha frutificar, mas que se o Senhor está chamando a nossa atenção nesse tempo, é porque o Senhor deseja que nós possamos entrar no teu reino e desfrutar contigo de uma vida eterna, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, no versículo 21, a gente já vê o Jesus, ele falando, dando continuidade ao Sermão do Monte, ele falando que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. E aí eu parei para meditar, porque essa repetição colocada no texto não está aqui em vão. E quando o Senhor ele fala esse Senhor, Senhor, atribuindo a todo aquele que pensa que está andando nos caminhos do Senhor, que pensa ser um cristão, na verdade, tem se portado como um religioso. Nos traz uma conotação, uma comparação de religiosidade. E o Senhor, ele diz assim, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E o Senhor, ele nos convida essa noite a pensarmos o quanto religiosos nós temos sido. Porque essa palavra é para aquele que ainda não tomou sua decisão de estar com o Senhor. Amém? É para aquele que ainda não tomou a decisão de estar com o Senhor, mas também é para aquele que tem caminhado dentro da casa do nosso Senhor. E então, o Senhor, ele nos chama a atenção e eu pergunto a vocês: quem tem sido o Senhor da vida de vocês? Tem sido de fato o Cristo, a qual nós vemos todas as noites aqui, terças do Renovo, e domingo e quintas de GR, e levantamos as nossas mãos em adoração? Ou tem sido aquilo que nós carregamos como precioso dentro da casa do Senhor, e muitas vezes é o lugar, a posição aonde nós chegamos? Muitas vezes as pessoas vão dizer, ainda meditando nesse versículo 21, mas eu estou aqui, mas eu sou cristão já faz 100 anos, mas eu nasci em berço cristão, mas eu tenho um bom posicionamento, eu tenho uma boa reputação, eu tenho boas posições. Sim, mas Cristo está sendo o teu Senhor? É essa a pergunta que o Senhor ele nos traz. Deus tem sido o teu Senhor? E a gente vai ver no no livro de Mateus, capítulo 19, no versículo 16 até o 22. Conta a história de um jovem que ele praticava conta a história de um jovem rico que ele praticava todas as
ordens, todas as leis que o Senhor, através da lei de Moisés, tinha determinado. E aí ele encontrou com Jesus e ele disse assim: como eu faço para ser parte do teu reino? E o Senhor disse, né? Não, você não adultera, você não fala mal do seu irmão. E aí ele diz assim: mas todas essas leis eu tenho, não matarás, não roubarás. E ele diz assim: todas essas leis eu tenho cumprido. Aí o Senhor diz assim: então pega tudo que você tem e distribui para quem precisa. E aí você me segue. E aí aquele jovem, ele se entristeceu. A palavra do Senhor vai dizer que ele se entristeceu e não quis deixar para trás todos os seus bens. Então, o que a palavra ela nos diz é que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E certamente o coração daquele homem não estava em querer seguir ao Senhor, em largar tudo, mas estava em querer ser parte do reino, mas com tudo que eu tenho, com toda a minha riqueza. E o Senhor, o reino dos céus, Ele nos convida para viver essa vida eterna com Ele, mas existem coisas no caminho que o Senhor Ele vai nos pedir para abrir mão. Obedecer a Deus é nos tornar servo e deixar que Ele seja o nosso Senhor. Então, quando o Senhor diz que todo aquele que diz Senhor, Senhor, não entrará no reino, é porque muitas vezes o nosso Senhor, a gente não consegue reconhecer o senhorio de Deus, e o nosso Senhor tem sido as nossas próprias vontades e os nossos próprios desejos, querendo servir ao Senhor a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas o caminho da cruz, que leva até essa morada com o Senhor nos céus, é um caminho de renúncia e de dor. É um caminho de negar a si mesmo. Mas como disse ao pastor na sua pregação terça, vai valer a pena. É uma renúncia que vai valer a pena. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para o Senhor. Nós que precisamos nos manter fiéis a Deus aqui, é renúncia e é dor, porque foi isso que Jesus fez quando Ele veio em forma de homem. Ele renunciou à sua glória para mostrar que nós podemos, para nos reconectar com Deus. E nós podemos ter essa liberdade por meio de Cristo. Então, a pergunta que eu faço para você essa noite, e você não responde para mim, mas para você: quem tem sido o Senhor da sua vida? E eu lhe convido nessa noite a voltar a esse primeiro amor, a voltar a reconhecer o Senhor como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Continuando, a gente vai ver no verso 21 ainda, ele diz: mas aquele que faz, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quantos estão acompanhando? Então, quem vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, entendendo que como servos, o nosso dever é obedecer ao nosso Senhor. Aquilo que Ele tem pedido para a gente entregar, para a gente depositar diante dEle. Porque Ele tem muito mais a nos oferecer, vai valer a pena. O verso 22, ele vai dizer assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizei em teu nome? Em teu nome expulsei demônios e não realizei milagres? Deus, minha gente, a gente precisa entender que Ele não se deixa escarnecer. A palavra, quando Ele fala assim: mas em teu nome eu não profetizei, em teu nome eu não expulsei demônios, em teu nome eu não realizei milagres. Quando eu falo sobre não se escarnecer o nome de Deus, é porque Deus, Ele é soberano, Ele é autoridade, e o nome dEle está acima de todo nome. Esse texto está voltado muito para nós cristãos até aqui, porque o Senhor, Ele vai nos usar conforme a vontade dEle. E porque Ele deliberou essa autoridade, Ele conquistou na cruz essa autoridade, Ele vai realizar as profecias que estão na sua palavra, Ele vai realizar os milagres, e Ele vai expulsar demônios, sim, independente de você
ser um crente que está fiel ou um crente que está cambaleando no caminho do Senhor. Porque é o nome dele que ele vai honrar e não o seu. A gente vai ver isso em Mateus 16, versículo 17 e 18, que o Senhor... E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Isso é uma promessa do Senhor. O inimigo quis me tombar aqui, mas eu vou continuar. Isso é uma promessa do Senhor, que Ele deixou sobre nós. E isso independe, sabe, do quanto nós estamos andando firmes na presença do Senhor ou do quanto nós estamos cambaleando. Se o Senhor Ele quer usar a sua vida, Ele vai usar para que a glória dele seja manifestada através da cura que você proferiu no nome de Jesus, mas também para que as suas mãos, a sua fé seja fortalecida. Então, muitas vezes a gente diz assim, meu Deus, o Senhor me usou. Usou porque independe, o nome do Senhor, Ele tem poder. Agora, Ele quer que nós nos busquemos mais a face dEle e nos fortalecemos nele, para que Ele possa operar todos os milagres que Ele tem para nós. A gente vai ver também aqui, quando ele fala que ele expulsou demônios, realizou milagres e profetizou que a salvação, ela não é por obra, é por fé e graça. A gente vai ver aqui em Efésios 2, versículo 8. Efésios 2. Versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Entendo que não é sobre a sua capacidade. E aqui a gente muitas vezes tende a pensar, quando enganados mesmo pelo inimigo, sabe? A gente tende a pensar que chegamos num patamar das nossas caminhadas com Deus, de que podemos fazer todas as coisas. E que Deus talvez é o nosso melhor amigo, que eu vou pedir ali o reforço. Não. O reino de Deus, ele é coisa séria e ele é tomado à força. E o Senhor, Ele diz que não vem de vós. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E por falar nos dons, o Senhor, Ele nos confiou dons e talentos. E a gente vai ver no verso 9 que Ele diz assim, não por obras, para que ninguém se glorie. Entenda que nessa caminhada com o Senhor, Ele tem nos convidados, né? O jovem rico ali, ele mostrou um pouco de soberba, um pouco de arrogância. Não foi só tristeza. Existia algo ali que ele não conseguia abrir mão para servir a Deus. E nessa caminhada, a gente pode sim cair nesse caminho de engano, e encher o nosso coração de orgulho e acreditar de que as coisas são realizadas porque eu estudei demais, porque eu sei demais, por conta dos meus títulos, por conta dos meus rótulos, mas não. A obra de Deus, ela é realizada por meio do próprio Cristo. Nós somos apenas um vaso de barro, usados na mão do Senhor. Ele deixa claro que a obra ela é feita por meio dele. Amém? Então, vamos continuar. E a gente para e pensa que a parábola dos talentos, que Eliezer até citou aqui, um Senhor muito poderoso, né? Ele precisou fazer uma viagem e chamou os seus servos. E a um ele deu 5 talentos, e esse servo multiplicou mais 5 e fez 10. O Senhor chamou outro servo e o Senhor deu a ele 2 talentos e ele multiplicou por 4. E aí o Senhor chamou outro servo e ele deu 1 talento. E esse ele pegou e enterrou, abriu um buraco e enterrou. E muitas vezes nós estamos assim dentro da casa do Senhor.
Glória a Deus quando um servo do Senhor consegue multiplicar. Mas existem muitos servos do Senhor com arrogância no coração, com orgulho no coração, sem querer medir esforços para multiplicar, porque multiplicar talento requer um sacrifício, requer renúncia, é doloroso, mas é necessário. Foi para a multiplicação que o Senhor nos chamou dentro da casa dele. E aí, esse servo, ele abriu um buraco, enterrou lá o seu talento, e quando ele foi questionado, ele disse que sentiu medo. E o Senhor, ele afirmou aqui na sua palavra, citado até por Eliezer na hora da ministração: diga aos covardes e aos medrosos que voltem, porque o reino de Deus não pertence aos medrosos. Então, esse servo foi considerado um servo mau. E ele não herda o reino dos céus. E aí, continuando, a gente vê o verso 3, o verso 23. Eu lhes direi claramente, e ele está dizendo isso para o servo mau. Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Imagina a gente, trabalhar tanto aqui na obra do Senhor e chegar lá no céu e o Senhor disser que não nos, e falar que não nos conhece. E o Senhor está alertando a sua igreja, o Senhor está alertando a mim, o Senhor está alertando a você. Mais uma vez, aonde é que está o teu coração? Quem é o Senhor da tua vida? Quem é que governa todas as coisas? Você está pensando que tudo que você tem foi por mero sacrifício seu? Você acha que os dons e talentos que você tem, você nasceu assim, iluminada? Foi o Senhor que derramou os teus dons e os teus talentos. E Ele vai te cobrar quando chegar a hora de se apresentar diante dele. E o que você fez? Será que você multiplicou os teus talentos e os teus dons? Não só crescendo em conhecimento daquele dom que ele te deu, mas também multiplicando o talento? Uma forma que o Senhor me falou da gente multiplicar o talento é quando a gente abençoa o talento do outro. Não se trata só de nós. E aí o Senhor mostra que o servo mau, ele é arrogante, porque ele não quer multiplicar aquilo que foi entregue para ele, nem quer ajudar os outros a multiplicarem também. Aonde é que está o coração de vocês, igreja? Aonde é que está o Senhor da vida de vocês? O orgulhoso, ele não consegue produzir bons frutos. O Senhor, ele vai dizer: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E a gente vai ver que no Sermão do Monte, o Senhor, ele nos ensina uma oração, que é a do Pai Nosso. A pastora Priscila gosta muito de ministrar para a gente sobre isso. E ele faz assim, verso 3, do capítulo 6 de Mateus. Verso 3. Verso 3 do capítulo 13 do capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer assim: mas livra-nos, então deixe sair de nós a tentação, mas livra-nos do mal. Só um servo que é temente ao Senhor, ele tem coragem de fazer essa oração. Em outra palavra, ele quer dizer assim: liberta-me do mal, salva-me do mal, porque o mal, ele pode sim habitar dentro de nós. Mesmo aqueles que dizem Senhor, Senhor, o mal, ele pode habitar dentro de nós, mas só os servos fiéis e corajosos que reconhecem o Senhor como seu Senhor, ele vai dizer: liberta-me do mal. E é isso que o Senhor nos convida a fazer essa noite, que nós possamos falar essa oração: liberta-me do mal, para que eu possa produzir bons frutos. Eu costumo dizer na minha oração o versículo do salmista que diz assim: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, para que o Senhor possa me guiar pelo caminho de vida eterna, para que o Senhor endireite o meu caminho. E só o servo, aquele que consegue multiplicar os talentos, esse sim consegue fazer essa oração. O orgulhoso não. O orgulhoso, ele não sabe.
E aí ele vai ouvir, quando chegar o dia do Senhor, ele vai ouvir dizer: afaste-se de mim, você que pratica o mal. Mas, Mirtes, que mal é esse? A gente vai ver aqui no livro de Gálatas, que eu preciso falar isso para vocês. A gente vai ver aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Que ele vai dizer assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, disserções. Essas obras da carne são encontradas no servo mau. Mas eu creio em nome de Jesus que aqui não tem esses servos. Facções. E aí o meu olho saltou assim, eu disse: facções. Eu não lembro o significado dessa palavra. E o Senhor vai dizer que facções, a tradução dele, é um grupo dentro de uma organização maior, que tem sua própria visão e que tem os seus próprios objetivos. E nasce no meio da igreja, aparece no meio da igreja, para causar divisões, para discordar daquilo que o Senhor tem direcionado para a igreja. Que em nome de Jesus, nós possamos estar vigilantes a esse tipo de atitude, para que o nosso coração não seja achado dessa maneira, causando divisão dentro do reino, causando divisão dentro da igreja. O Senhor, ele continua dizendo que a inveja, a embriaguez, a orgia e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, até aqui vocês têm entendido que as obras da carne, esses que dão lugar, que dão espaço às obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Mas se você acha que até aqui, disso que eu citei, eu disse assim: estou cambaleando aqui, acho que eu estou por aqui. O Senhor, ele é um Deus que dá oportunidade. Por isso que ele diz: eu vos alerto mais uma vez. Porque eu lembrei da série de mensagens que nós fizemos recentemente das igrejas, das 7 igrejas, a carta às 7 igrejas. E o Senhor tratou sobre todas essas obras da carne. Mas o Senhor, mais uma vez, tem te alertado sobre ela. Porque o inimigo está todo dia batendo na tua porta. Ele sabe exatamente aonde é a tua fraqueza. Se a tua fraqueza é imoralidade sexual, corre, servo fiel, para os pés do Senhor e diz: Senhor, olha aqui no meu coração, eu estou prestes a pecar, mas eu não quero pecar contra a tua palavra. E o Senhor, ele é misericordioso de livrar a tua vida. Se o seu pecado é de drogas, é de bebidas, pede ajuda, clama o nome do Senhor, chama alguém que seja referência para você dentro da casa de Deus. Mas não pare no caminho do Senhor, mas não retroceda e nem ceda para o inimigo, em nome de Jesus. E o Senhor, ele continua falando na sua palavra que o servo que ele não é aprovado, ele pratica essas obras. E eu já vou encerrar, e eu queria que vocês pudessem meditar também junto comigo. Mas, Mirtes, entendendo que o servo mau, ele não será reconhecido diante do Senhor. Embora ele tenha profetizado, embora ele tenha curado, embora ele tenha feito prodígios e maravilhas, embora ele tenha quase sentado à direita do Pai no lugar de Jesus, o Senhor, ele vai dizer: não lhe conheço, porque o seu coração não estava perto do meu. O seu coração não batia na frequência do meu. Mas o servo bom, o servo fiel, ele é achado em Mateus 5, capítulo 3 até o 11. Nós vamos acompanhar a leitura, que o Senhor vai dizer assim: aqueles, eu estou parafraseando para poder resumir para vocês, aqueles que eles vão entrar no reino de Deus, eles são conhecidos como pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus.
Eles são conhecidos também como os que choram, pois serão consolados. Eles são conhecidos como humildes, pois receberão a terra por herança. Eles são conhecidos como o que tem fome e sede de justiça. Não a justiça da lei, não a justiça da carne, mas a justiça de Deus. Eles serão satisfeitos. Eles são conhecidos como misericordiosos e por isso alcançarão misericórdia. Eles são conhecidos como puros de coração, por isso vão ver a Deus. Eles são conhecidos como os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eles serão conhecidos como aqueles que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Então, meu irmão, se você entende que você é o servo bom, aquele que entrará no reino, e se você tem sofrido algum tipo de perseguição por conta do nome do Senhor, tenha calma. A mão do Senhor está sobre você para dar livramento, para fechar a boca do leão, para te levantar no tempo favorável do Senhor, para que a glória de Deus seja vista na sua vida. A glória de Deus e não a sua glória. Então, que vocês possam colocar essa palavra no coração de vocês. E que nós possamos meditar nela durante a semana. Em nome de Jesus.